O que faz de você a Feiticeira Escarlate. E aí? Cara, como é que vocês estão depois desse último episódio de WandaVision? Aguardando, que nem eu, desesperado pelo próximo episódio? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre não só do que aconteceu no episódio anterior, que eu acredito que foi um episódio bem interessante, porque foi bem revelador, explicou bastante coisa que a gente queria saber, mas principalmente fazer as relações de tudo que aconteceu com as histórias em quadrinhos e com o futuro do universo cinematográfico da Marvel. Então fica por aqui que eu vou te contar. Fala, senhores! Azevedo aqui, tudo bem? Irmão, eu já tô acostumado a toda sexta-feira de madrugada ficar surtado com os episódios de WandaVision. Inclusive, estou até muito preocupado, porque já foi confirmado que esse é o último episódio da série. A série não vai ter continuação, só vão ter praticamente 50 minutos. Se ninguém estiver mentindo, terão mais 50 minutos de episódio, e aí vamos ter que esperar 2 semanas para ver a próxima série da Disney, que provavelmente é o Falcão e o Soldado Invernal. Então assim, pra mim, sinceramente, eu acho que vão ser 2 semanas torturantes. O que tá me impressionando muito são os arcos da série. Eu vi um meme na internet que falava que a série ela tá sendo guiada pelas 5 fases do luto. Parece que o primeiro e o segundo episódio foram a negação, o terceiro e o quarto episódio a raiva, o quinto e o sexto episódio a barganha, o 7º episódio da depressão, que é justamente o episódio que ela aparece na cama não querendo fazer absolutamente nada. E aí, esse 8º episódio, ele seria um episódio de explicação do que vem acontecendo pra gente. E aí, finalmente, o 9º episódio seria o episódio da aceitação. Eu confesso, inclusive, que estou tendo dificuldade de acreditar que isso vai acontecer, mas eu vou falar disso mais pra frente aqui nesse vídeo. Nós começamos o episódio 8 com a Agnes sendo julgada. Um detalhe interessante que eu queria chamar a atenção é que são 8 bruxas, né? E dentro dessas 8 bruxas são as 7 de Salem, mais a mãe dela, que parece ser a líder dessas bruxas. E ela está sendo julgada por ter roubado conhecimento acima da sua idade e acima da sua posição. Eu não traí! Você roubou conhecimento acima da sua idade e posição. Então notem que ela tá a todo momento perguntando o que ela fez de errado. Você repara que a Agatha Harkness, ela tá bem assustada com tudo que vem acontecendo. Ela, na verdade, parece que ela não queria estar fazendo aquilo. E ela fica o tempo todo implorando para a mãe dela piedade, clemência, até para que elas não façam aquilo com ela. Em determinado momento, ela diz que não consegue controlar aquilo. É estranho pensar nisso, porque a Wanda também não consegue controlar os seus poderes. No momento que as bruxas começam a jogar um poder azul em cima dela, inclusive pra matá-la, tá? Aquele poder era para destruí-la. Elas falam uma frase que parece ser voz monstro natural. Tipo, como se estivesse chamando a Agatha Harkness de um monstro. Parece que ela tinha feito alguma coisa muito ruim. Em determinado momento, quando ela recebe a carga de poder das outras bruxas, ela fala que pode ser boa e ela realmente sente dor. Só que do nada, o pescoço dela começa a ficar alaranjado. O detalhe da cor laranja é que é justamente a mesma cor que aparece no livro que nós vimos lá no porão da Agatha. E aí a Agatha, ela tem 3 estágios do que está acontecendo. Primeiro ela tem uma dor, um desconforto. Depois um susto, porque ela percebe que aquilo está sendo modificado. E por final ela tem satisfação, porque ela começa a perceber que ela está puxando os poderes das outras bruxas. Notem que a magia que estava sendo direcionada para ela azul passa a ficar com a cor roxa, que é uma cor que meio que predomina, não só nas roupas da Agatha, mas em todo o poder. Toda vez que tem um poder emanado da Agatha, é na cor roxa. Depois a mãe dela chega a tentar um ataque final, mas a Agatha acaba pegando também os poderes da mãe e absorvendo esses poderes. Ela absorve os poderes de todas as bruxas, inclusive da mãe dela, e todas elas acabam caindo no chão mortas. E ela, teoricamente, aparece mais poderosa. O bacana é a gente entender o que é a Agatha nas histórias em quadrinhos para a Wanda. A Agatha doutrinava a Wanda.
tá? E elas tiveram várias passagens durante as histórias em quadrinhos. No início, a Agatha auxiliou a Wanda para saber lidar melhor com os poderes. Elas foram durante um tempo amigas, depois inimigas, até que aconteceu o fatídico fato proveniente da dinastia M, quando a Wanda perde os seus filhos retirados pelo Mephisto. Ela praticamente surta. A única pessoa que consegue controlar a Wanda é a Agatha através de uma magia, fazendo com que a Wanda esqueça completamente que ela já teve os filhos. O problema é que posteriormente a Wanda acaba lembrando dos filhos, vai até a Agatha e a mata. Então ela mata sem dó nem piedade. É óbvio que naquele momento ela tá meio que sendo controlada pelo Doutor Destino e meio que as pessoas meio que entendem o porquê dela ter feito aquilo, mas é no mínimo assustador. Isso pra gente ter uma noção do quanto a Wanda é poderosa, e eu vou falar mais pra frente sobre isso. Tá rolando também uma teoria sobre o Ralph. Na verdade, quem é o Ralph? Porque a série toda a Agatha falava do Ralph, né? Que o Ralph estava nas sombras, que comentando sobre o marido dela, o Ralph. Será que o Ralph foi a pessoa que entregou esse livro para ela? Foi o Ralph que passou essas magias proibidas para ela? Na verdade, quem é o Ralph? Ele é o Mephisto? Será que ele é o pesadelo? Que eu vou também comentar. Gente, a série toda, todos os episódios praticamente, tem em algum momento alguém falando sobre um pesadelo. Nesse episódio 8, especificamente, em determinado momento, depois que a bomba caiu e que os pais da Wanda morreram, na televisão fala que era um pesadelo. E a Wanda repete isso. No fim do episódio, você percebe que foi tudo um pesadelo. Será que todas essas vezes que falaram sobre um tal de pesadelo era só um fanservice? Era só uma brincadeira da Marvel? O que será que era isso? Um detalhe interessante que eu queria chamar a atenção do episódio é que a Agatha fala que a Wanda não vai conseguir ler os seus pensamentos. Então ela bloqueia os seus pensamentos para que a Wanda não saiba do que ela está pensando ou saiba alguma coisa sobre ela. Isso é adorável. Meus pensamentos não estão disponíveis para você. Isso porque no episódio passado, o Billy já havia comentado que gostava da Agatha porque ela era diferente das outras pessoas. Ela era silenciosa, né? Os pensamentos dela ele não escutava nada. Muito provavelmente porque ela também estava bloqueando ele de saber o que ela estava pensando ou planejando. Assim, é bem interessante a gente pensar que a Agatha ela é ardilosa. Né? Ela viveu anos e anos e anos aprendendo magia, sabendo como utilizar a magia. Vocês reparem que a emboscada ela foi muito bem planejada e arquitetada. Ela levou a Wanda para um lugar para que a Wanda ficasse presa e não pudesse utilizar a sua magia. Num determinado espaço, apenas a bruxa que traçou as runas pode usar magia. Então assim, tudo estava muito bem arquitetado e bem planejado. A grande questão é, o que a Agatha quer? Por que ela tá tão preocupada assim com a Wanda? Por que ela tá tão interessada em saber como a Wanda criou tudo aquilo? Agora, é bem óbvio que a Wanda é muito mais poderosa que a Agatha. Na verdade, você repara que tudo o que aconteceu no episódio, a Agatha só conseguiu dominar a Wanda porque ela usou de artifícios para conseguir isso. Na própria explicação ela fala anos e anos para poder dominar uma magia simples, né? De pegar um ser menos preparado, com uma inteligência inferior e fazer com que ele obedecesse, ou então transformá-lo, transmutá-lo. Anos de estudo para obter uma ilusão minimamente convincente. E isso é algo que a Wanda faz naturalmente. Ela simplesmente, numa explosão de sentimentos, né, pelo luto, pela dor de ter perdido o parceiro, ela simplesmente acabou transformando uma cidade inteira. Inclusive, gente, agora a gente já sabe, tudo é obra da Wanda, né? A cidade toda em preto e branco, os carros serem modificados, as casas serem modificadas, as pessoas com todas as suas roupas, né? Todos os trabalhos, tudo que foi feito ali naquela cidade, no raio de 5 km e posteriormente no raio de 13 km, tudo isso por força do pensamento da Wanda. Então assim, dá pra gente perceber que a Wanda ela é extremamente poderosa. E a gente pensa o seguinte, gente, por que o Doutor Estranho até o momento não apareceu na série? Pior, por que o Doutor Estranho não tinha sentido que a Wanda era tão poderosa assim? Queria inclusive chamar a atenção do seguinte, todo mundo fala que existem vários Vingadores poderosos. Agora, o único Vingador que conseguiu, por muito pouco, matar o Thanos
foi a Wanda. Inclusive, se ele não manda aquela chuva de tiros da nave, provavelmente ela ia acabar com ele. Se vocês lembrarem, todos os outros Vingadores tiveram oportunidade, inclusive a Capitã Marvel, e miseravelmente falhou. Tanto ela, como o Tony Stark, é óbvio. O Tony Stark depois consegue com a sua versão da Manopla do Infinito, com todas as joias. Agora, no mano a mano, ninguém conseguiu nada contra o Thanos. Nem o Thor, nem... Ah, mas o Thor conseguiu no primeiro filme, ele quase enfiou o machado no lugar errado, meu amigo. Ele simplesmente teve a oportunidade e a desperdiçou. Depois, quando aparece o segundo filme, Ultimato, e ele tenta lutar, ele não tá no seu melhor porte físico. E acaba acontecendo o que aconteceu. O Capitão também não teve nenhuma chance. Ou seja, de todos os Vingadores, o que teve mais perto de matar o Thanos foi a Wanda. Isso demonstra o quanto ela é poderosa. Ah, um detalhe. Mesmo que o Doutor Estranho apareça, e eu acredito que ele vai aparecer no 9º episódio, ele talvez não tenha muito o que fazer contra a Wanda, não. Vamos lembrar que dentro das histórias em quadrinhos, ele nunca enfrentou a Feiticeira Escarlate. E quando tentou, mal deu pro cheiro, tá? Inclusive em Dinastia M, não tá ele sozinho, não. Tá ele, Magneto, Dr. Xavier, os X-Men inteiros, os Novos Vingadores, e eles não são páreos pra Wanda, não. A Wanda simplesmente vira e fala uma frase e acaba, extermina com todos os mutantes. Então, esse papo que tá rolando na internet, chama o Doutor Estranho, não vai conseguir fazer muita coisa. Qual é seu trabalho além de fazer animais com balões? Proteger sua realidade, seu boçal. Ele até vai aparecer, mas eu não acho que ele vai conseguir fazer muita coisa. Ah, e se você tá gostando dos vídeos, não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo e manda pros seus amigos, porque é isso que faz com que o YouTube saiba que nós estamos fazendo um bom trabalho. Bom, posteriormente nós temos a Agatha pegando um fio de cabelo da Wanda para poder tentar descobrir o que aconteceu com a Wanda nesse período, né? Como que ela conseguiu os seus poderes. Foi divertido brincar de faz de conta por um tempo, não foi, Wanda? É interessante porque ela faz a mesma coisa que o Doutor Estranho tinha feito com Thor em Thor Ragnarok. Bom, antes de continuar, é muito interessante também observar que a Agatha, em determinado momento, ela fala que o Pietro, na verdade, o fake Pietro, ou Fietro, né, como ela acaba apelidando, é só uma pessoa, um maluco que tava lá e tal, que ela pegou e simplesmente colocou lá como irmão dela. Então, assim, tudo que estava acontecendo era a magia da Agatha. Ela, inclusive, diz que ela não só tinha os olhos e os ouvidos dele. Então, praticamente, tudo que ele falava, todas as frases que ele disse, foram frases que a Agatha fez com que ele falasse. O marido morto não morre 2 vezes. Tanto isso é verdade, que em determinado momento, a Agatha até brinca, né? Quando a Wanda fala assim, onde estão as crianças? Né? E ela fala com sotaque. E a Agatha repete, onde estão as crianças? Esse sotaque vai e volta, né, Wanda? Ou seja, essa conversa nunca aconteceu entre a Agatha e a Wanda. Ela aconteceu entre a Wanda e o Pietro. Então, assim, de cara a gente já percebe o seguinte. Esse Pietro, ele na verdade não é o Pietro da Fox. Ele não é o Pietro dos X-Men, né? Porque o irmão dela, inclusive, é retratado como um cara que tá em outro continente, todo cheio de bala. Então a gente já sabe que ele não é do UCM, ele não é da Fox, é provavelmente um maluco, um Zé Ruela que tava ali passeando, e aí ela foi lá, pegou, dominou, transmutou e fez com que ele fizesse tudo aquilo que ela queria. O corpo do seu verdadeiro irmão está em outro continente. Além disso, cheio de buracos. Outro detalhe interessante também é que a Agatha fala que ela só entrou naquela realidade porque ela sentiu algo diferente, ela sentiu uma energia poderosa ali dentro. E isso fez com que ela fosse pra ali. Mais uma vez eu pergunto, gente, cadê o Doutor Estranho? Por que ela conseguiu sentir uma energia e praticamente o cara que é o responsável por toda a nossa realidade, é o protetor da nossa realidade, não sabia o que estava acontecendo? E lembrem-se que isso aconteceu simplesmente uma semana depois de Vingadores Ultimato, depois da batalha contra o Thanos.
tá? Então isso não acontece naquela época que acontece o filme do Homem-Aranha, o filme 2, né? Que o Homem-Aranha pergunta sobre o Doutor Estranho e diz que ele está impossibilitado. Por que será que ele estava impossibilitado naquela época? Não sei. Muito provavelmente por causa do filme dele que vai vir agora, que é o Doutor Estranho no Universo da Loucura, que provavelmente vai acontecer com fatos que estão acontecendo agora em WandaVision. Então tudo que está acontecendo em WandaVision, com certeza, vai impactar tanto em Doutor Estranho no Universo da Loucura, quanto em Homem-Aranha 3. Inclusive, é por esse motivo que eu tenho certeza absoluta que terão sim 3 Homens-Aranhas e haverá o Aranha-Verso no próximo filme do Homem-Aranha. Já fiz até um vídeo sobre isso, tá aqui no card. Continuando. Eu queria muito chamar a atenção pro Pietro. Cara, o Pietro me representa. O Pietro reclamando, sitcom, sitcom, sitcom. Mano, eu quando vi os 3 primeiros episódios, eu simplesmente odiei, principalmente o primeiro e o segundo, né? Porque eu particularmente odeio sitcom, nada contra quem gosta. Eu não gosto de Friends, não gosto dessas séries de sitcom. Então quando o Pietro reclama, ele simplesmente me representa. Sempre sitcom, sitcom, sitcom. E muito provavelmente representa muitos fãs da série, que também não gostaram do primeiro e segundo episódio. Só que agora a gente entende por que isso aconteceu. Eu entendi a referência. O pai da Wanda trabalhava como camelô, vendendo de porta em porta filmes, né? Na verdade, boxes de séries, o que era muito comum naquela época. E aí, o que acontece? Quando ele não vendia, ele acabava trazendo de volta para casa e eles tinham uma noite de sessão de filmes, inclusive para tentar fazer com que os filhos deles aprendessem o inglês, né? Já imaginando que alguma coisa não ia dar muito bem ali em Sokovia, né? Porque é um ambiente repleto de guerra, repleto de destruição. Nossos pais caíram e o prédio inteiro começou a desabar. Um detalhe interessante que eu queria chamar a atenção é que, assim, WandaVision, ela é tão inovadora e tão diferente da maioria das séries que a gente costuma ver de heróis, principalmente as séries da Warner, né? Vamos combinar, as séries da DC sempre são iguais. E o legal é que, assim, ela acaba até fazendo com que os críticos sejam meio que detonados pela opinião das pessoas. Aconteceu inclusive essa semana. Resgataram essa semana uma crítica sobre a série feita por um colunista do UOL, um tal de Chico Barney. A matéria dele diz que WandaVision é tão ruim que parece até uma série da DC. Só que lendo a crítica dele, você percebe que ele só viu os 2 primeiros episódios. Inclusive, a série está sendo aclamada pela crítica e pelo público. Todo mundo está amando a série. A série conseguiu essa semana a façanha de ser a série mais vista da semana, tirando do topo Bridgerton. E na semana passada, a série foi considerada a série mais vista no mundo. Então, assim, não tem como falar mal dessa série. A série está espetacular e está quebrando diversos recordes. Inclusive, gostaria de chamar a atenção não só da atriz que faz a Wanda, que está fazendo uma atuação absolutamente perfeita, como principalmente a atriz que faz a Agatha Harkness. Sinceramente, se vocês queriam ver um banho de atuação e um episódio absurdamente bem feito em termos de atuação, esse episódio é tudo isso. Bravo! Bom, e aí nós vemos o que aconteceu com a Wanda. Parece que ela já era uma bruxa antes, né? Ela já tinha um certo domínio sobre a magia do caos. E é justamente isso que a gente descobre no final do episódio. Usou um feitiço de probabilidade. É uma bruxa bebê, obcecada por sitcoms e com anos de terapia pela frente. É ela que faz com que aquela bomba que caiu, né, das indústrias Stark, não detone. Até porque normalmente ela detonaria. É óbvio que com o trauma ela acabou pagando isso da mente dela, mas isso aconteceu. E aí nós temos um momento que os poderes dela são amplificados. As joias do infinito, elas se comunicam, tá? A gente já sabe que elas são meio que seres não inanimados, e sim seres pensantes. Elas têm as vontades próprias. Tanto que essa foi a própria joia que levou o Caveira Vermelha lá para Volmir para poder proteger, para ser o guardião da joia da alma. Mas eu também busquei as joias. Até tive uma em minhas mãos. Me baniu para cá, para guiar outros a um tesouro que nunca possuirei. Então, na minha concepção, quando a joia sai do cetro e vai em direção à Wanda, é porque ela sentiu alguma coisa de diferente da Wanda. E percebe que a Wanda teria que ter alguma aproximação ou alguma interação com a joia da mente. Então, na minha visão, o que a joia fez? A joia foi lá, teletransportou a joia da mente, de onde ela estivesse, para aquele lugar
para a Wanda ter uma interação inicial com a Joia da Mente, e assim aconteceu, e foi desse jeito que a Wanda teve os poderes dela. Ficou super íntima de uma joia do infinito que amplificou aquilo que de outro modo teria sido esquecido. Bom, outra coisa que a gente tem que comentar é que o Hayward, ele é um babaca, né? E na verdade ele é muito mal intencionado, porque ele deu a entender pra todo mundo de que a Wanda tinha invadido e levado o corpo do Visão. Só que na verdade nada disso aconteceu. Então você pode reparar que durante toda a série, todas aquelas vezes que nós vimos vídeos da Wanda invadindo, da Wanda entrando dentro da sede da SWORD, foi tudo manipulado, né? Nós vimos que realmente ela não entrou porque ela não chegou a pegar o cartão para entrar, por isso que ela usa magia, ela não arrombou em momento nenhum. E um detalhe interessante é o seguinte, o Hayward, ele meio que dá uma cutucada na Wanda para dar a ideia meio que subliminar de que ela poderia, de repente, ela tinha poder suficiente para trazer uma pessoa amada de volta. O que quer dizer com isso? Nem todo mundo tem o tipo de poder que pode trazer a alma gêmea de volta online. Então, ele foi um dos responsáveis, sim, a fazer com que ela acabasse tendo surto. Talvez ele tenha implementado essa ideia. Eu acho que no final a gente ainda vai descobrir que talvez esse Hayward não seja exatamente quem ele parece. Se eu pudesse apostar, apostaria que ele é um Skrull. E aí, finalmente a gente descobre o seguinte, como que se originou a criação de tudo. E que foi a Wanda que criou aquilo tudo. Foi a Agatha e mais ninguém! É claro. É claro. Foi a Agatha e mais ninguém, era tudo mentira, né? Porque na verdade não foi a Agatha coisíssima nenhuma. Quem fez tudo, quem produziu tudo, os mínimos detalhes, quem foi responsável por tudo aquilo, sem nem saber o que estava fazendo, foi a Wanda e mais ninguém. É interessante também ver o sofrimento da Wanda. Eu acho que essa série ela está demonstrando o seguinte, não é tão difícil assim fazer uma série que faça com que as pessoas se interessem, faça com que as pessoas queiram saber o que está acontecendo. Basta que tenha roteiro, né? E a gente está realmente muito impactado com a dor que a Wanda está sentindo. Isso é bem nítido. Mas o que é o luto, se não o amor que perdura? Eu acho que esse episódio fez muita gente chorar. Lembrando que tudo se inicia quando a Wanda vai até o local que o Visão tinha comprado para que eles pudessem fazer de uma casa. E ela tem aquela planta ali, né, da casa, ela chega na casa e aí ela lê aquela frase dele, né, dizendo que ali eles poderiam construir um futuro. Engraçado que nas histórias em quadrinhos também acontece isso, né? O Visão ele também compra uma casa no subúrbio para que eles possam viver e eles acabam não conseguindo realizar esse sonho. Azevedo, e pro próximo episódio? Mãe! Por favor! Tá tudo bem, crianças. Tudo bem. Bom, a gente já sabe, a gente já tem consciência pelo que a Agatha falou, que tanto o Visão quanto as crianças não podem sair do Rex. Eles não podem sair daquela realidade. Caso eles saiam, o Visão provavelmente vai deixar de existir e as crianças também. Os filhos e o Visão, toda essa vida criada por você. Isso é magia do caos, Wanda. A Wanda criou essas pessoas do nada dentro daquela realidade. Então é necessário que tenha realidade, não importa em que tamanho, mas é necessário que tenha aquela realidade para que eles possam sobreviver. Eu não acredito que a Marvel vai fazer com que o Billy e que o Tommy sumam, até porque eles são muito importantes para os próximos projetos da Marvel, que já está se desenhando, que será os Jovens Vingadores, né? Com a filha do Arqueiro, né? E principalmente com a filha também do Homem-Formiga. É óbvio que eles dois vão ter cadeira cativa aí. Então, muito provavelmente, a Marvel não vai fazer com que eles sumam. Mas algo me diz que vai acontecer algo de ruim com o Visão. Eu acho que o Visão não vai conseguir sobreviver. Um detalhe muito interessante é que numa entrevista o ator Paul Bettany, ele falou que ele iria contracenar com uma pessoa no final, né, do episódio, no último episódio, e essa pessoa traria fogos de artifício, etc, e que ele estava muito feliz de contracenar com essa pessoa. Bom, se você reparar em câmera lenta, né, o pós-créditos do último episódio, você descobre quem é a pessoa. Ele tá falando de James Spader, que faz o Reddington na série The Blacklist. Então, ele já é a voz do Ultron, né? Ele já estava no elenco, então imaginava-se que provavelmente o Ultron iria aparecer na série, mas aí a gente descobre que, na verdade, ele vai fazer o Visão branco. Então, nessa imagem aqui a gente percebe os traços do rosto do ator. Então, a gente já sabe que esse ator
vai contracenar finalmente com Paul Bettany. Ele é o Visão Branco, né, que também é dos quadrinhos. Eu não vou aqui comentar quando que ele surgiu, etc, porque eu acho que não tem muito a ver, eu acho que não é uma informação muito importante para o que vai acontecer. Agora, o que eu acho é o seguinte, provavelmente nessa luta do Visão Branco com o Visão original, eu acho que vai acabar dando algum problema pro Visão. E eu acho que das duas uma, ou a Wanda, no final das contas, vai colocar os dois filhos e o Visão dentro da casa e vai fazer um Hex dentro da casa com alguma magia para que ninguém possa enxergar aquela casa ou para que ninguém veja, seja invisível aquela casa, ninguém saiba que eles estão ali, ou infelizmente o Visão vai morrer e a Wanda vai ter que se acostumar e se reinventar e conseguir sair desse luto. Afinal, a série é muito sobre isso. É divertida que problemática, mas às vezes pode ser problemática. Bom, pessoal, peço desculpa pela demora de fazer esse vídeo, porque eu tava tentando reunir informações para fazer um vídeo mais interessante para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo caso você tenha gostado. Se inscreve no canal, manda pros seus amigos. Até a próxima. Abraço.